Neste vídeo vamos relembrar um dos aspectos mais interessantes do JavaScript e é a sua relação com o DOM. O DOM significa o Document Object Model e é uma espécie de um interface de desenvolvimento que contém dentro de si o seguinte. Vamos imaginar que é uma espécie de uma gaveta ou de um saco onde nós temos muita informação lá no seu interior. E essa informação vem de onde? Vem da estrutura que é construída a partir do HTML e também do Cascading Style Sheets ou CSS. Neste caso, este DOM, ou Document Object Model, contém todos os elementos de HTML considerados como objetos. Ora, o que é que isto significa dizer? Tudo o que são parágrafos, divs, spans, hiperligações, etc., são considerados por parte do DOM, através do JavaScript, como sendo objetos e, por conseguinte, eles têm também as suas propriedades que nós conhecemos do HTML como sendo os atributos. Por exemplo, quando nós temos uma hiperligação, ela é tradicionalmente feita através de uma tag A e depois tem um atributo href, que é a referência ao link para o qual nós vamos ser direcionados. Nós podemos ter atributos tão dispersos como, por exemplo, o size em alguns elementos, poderemos ter o source noutros elementos, como é o caso das imagens, podemos ter tag img, de imagem, mas depois temos um atributo que é o source. Ora, o HTML vai fornecer através do DOM a possibilidade do JavaScript poder ir buscar essas propriedades a esse sistema. Tem também a possibilidade de aceder a métodos para acesso aos elementos da HTML e todos os eventos relacionados com os elementos da HTML, como é o caso de os eventos do mouse passar por cima de um determinado elemento, ou fazer uns cliques, etc., todos eles podem ser acedidos por parte do JavaScript através do HTML DOM. E ali, muita atenção, HTML DOM, porque existe também outros Document Object Models para outras estruturas, nomeadamente para XML, por exemplo. Ora, com o HTML DOM e o JavaScript nós podemos alterar os elementos da HTML, alterar os atributos dos elementos do HTML, isto é, modificar as suas propriedades, modificar os estilos, isto é, nós temos um parágrafo que tem, por exemplo, um texto com uma determinada cor e através de JavaScript nós podemos alterar essa cor no momento. Podemos adicionar e remover elementos da HTML e podemos reagir e criar eventos, neste caso reagir ou interagir, reagir a eventos que acontecem na nossa página. Ora, de uma forma geral, o que nós podemos de facto dizer é que com o JavaScript nós conseguimos fazer todo o tipo de operações presentes dentro de uma estrutura natural de uma página web. Ora, como é que funciona então esta relação entre o JavaScript e o DOM, o Document Object Model? Tradicionalmente aqui estão os elementos mais utilizados. Document.getElementById, ID do elemento, etc, etc. Ora, nós temos ali o ID, o tag name, o class name. É aquilo que é mais vulgar ser encontrado nesta relação entre o JavaScript e a DOM. E depois podemos alterar os valores dos atributos. O elemento.innerHTML, o elemento.atributo, o elemento.style, propriedade, etc. E vamos aqui ver então alguns exemplos de como é que isto funciona na prática e eu relembro, estamos a fazer um resumo, estamos a fazer uma espécie de retrospectiva do que é o JavaScript tradicional. A estrutura de uma página HTML é constituída por vários elementos. Neste caso, estes elementos são definidos como as tags e nós temos aqui vários. Temos aqui o body, temos aqui o head, temos aqui alguns elementos de script, temos o title, etc. E temos aqui um botão, que é o botão que nós temos estado a utilizar nos vídeos anteriores para apresentar informação. Eu apaguei deliberadamente aqui o parágrafo que eu estava a utilizar para agora ir definir aqui, vamos aqui definir dois ou três parágrafos. Vamos aqui colocar os parágrafos, abrir e fechar e vamos colocar aqui a primeira frase. Ora, nós já verificamos então que se quisermos aceder através do JavaScript a este elemento para alterar as suas propriedades, nós podemos fazê-lo de diversas formas. Uma das formas mais comuns é atribuir um ID, um atributo ID a este elemento. E neste caso, por exemplo, podemos chamar aqui primeiro. Okay? Este será o ID do parágrafo número 1. Ora, a partir do momento em que nós temos aqui esta inscrição, ou este atributo definido, nós podemos, dentro da nossa função teste, que é executada quando clicamos no botão clique, ou no botão clicar, neste caso, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte: document.getElementById
by ID. Como podem ver aqui, o IntelliSense do Visual Studio Code mostra-nos logo as principais formas de nós podermos ir apanhar aquele objeto. Então eu vou colocar aqui o getElementById e vamos depois já desmontar isto. O que é que eu vou colocar aqui no seu interior? Ok? Eu vou colocar o nome do ID deste elemento, e neste caso é primeiro. E vamos colocar aqui primeiro. E a seguir, a partir do momento em que eu tenho o elemento apanhado por parte do meu JavaScript, eu posso alterar os seus atributos. E neste caso, um dos atributos muito conhecidos é o inner HTML. E vamos colocar aqui a nova frase. Ora, o que vai acontecer aqui é algo que nós já vimos muitas vezes nos vídeos anteriores. Eu vou aqui fazer Ctrl S para guardar, Ctrl S aqui também para guardar, e vamos testar aqui a nossa página. Neste caso temos então o botão clicar e temos aqui o parágrafo primeira frase. Quando fizermos clicar, ele vai ser alterada aquela propriedade. Ora, o que é que aconteceu então aqui no nosso código de JavaScript? Document é o elemento que nos permite ter acesso à DOM, à estrutura toda de todos os elementos que existem dentro da nossa página. Depois temos aqui este método chamado getElementById. Se nós formos traduzir para português, vamos perceber exatamente o que é que ele faz. Ir buscar, get, okay, ou apanhar, o elemento, element, by, através do seu ID. Ora, o que é que nós definimos aqui? Foi o ID do elemento. Nós poderíamos ter, por exemplo, definido uma classe, que normalmente é utilizado para depois trabalharmos com CSS. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma classe chamada uma. Okay? Então, aqui no meu JavaScript eu tenho duas formas de ir buscar este elemento. Eu posso ir buscá-lo pelo ID, porque ele tem um ID chamado primeiro, mas também posso ir buscar document, ok, aqui document.getElementByClassName. E neste caso, o parâmetro que eu aqui vou definir dentro é o nome da classe, que neste caso é uma. Okay? E posso depois fazer inner HTML é igual a outra frase. O que vai acontecer aqui quando eu executar este código, obviamente, é que ele vai executar primeiro esta linha e depois vai executar esta, e esta vai ser ignorada, porque nós estamos a alterar a mesma propriedade do mesmo elemento. Mas vamos aqui colocar um comentário para não haver dúvidas e vamos reparar o que é que acontece agora. Ok? Ups, não está a funcionar como nós queremos. E vamos aqui guardar, porque eu penso que ainda não tinha guardado aqui este documento. Ok, vamos agora refrescar e ok, cá está a primeira frase, mas ele não está a alterar. Ok, ele não está a alterar porquê? Bom, se nós repararmos aqui na própria descrição do elemento, e estava-me a escapar esta noção, é o seguinte: getElementsByClassName, isto é, nós podemos ir buscar vários elementos que tenham a mesma classe. Isto significa dizer o quê? Quando nós temos um elemento by ID, dentro de uma estrutura HTML, cada elemento pode ter um ID específico. E o ID não pode ser repetido. Ora, na classe, nós podemos ter, de facto, vários parágrafos, por exemplo. Vamos aqui colocar um parágrafo com a classe uma, e outro parágrafo com a classe uma, e outros parágrafos com a classe uma, e temos aqui, por exemplo, segunda, terceira e quarta. O que é que isto significa dizer? Eu posso de facto ter, por exemplo, associado um ficheiro CSS a este meu documento e querer formatar todos os parágrafos da mesma forma. E então eles têm a expressão classe uma e todos iriam ter exatamente a mesma formatação. Poderíamos colocar aqui style e fechar aqui o barra style. Vamos aqui tentar aproveitar o code snippet disto. Ora, style, ok, e agora colocar aqui, por exemplo, ponto uma, e definir uma coisa muito simples, a cor do texto. Neste caso vamos usar aqui color red, ok? Ora, se eu agora for aqui refrescar a minha página, o que vai acontecer então é que vamos ter os 4 parágrafos com a cor vermelha. Ora, o que acontece então aqui no meu JavaScript é que, ao contrário do getElementById, que é porventura a forma mais comum de nós apanharmos os elementos, o getElementsByClassName vai buscar uma coleção de elementos. Então nós podemos fazer o seguinte, vamos aqui colocar um comentário. Da mesma forma que eu coloquei aqui document getElementById e fiz logo de imediato a alteração daquela propriedade, nós poderíamos ter uma variável, elemento, por exemplo, é igual a document.getElementById
e, neste caso, primeiro. Eu penso que ainda existe aqui o primeiro, ainda não existe. Vamos colocar aqui id igual a primeiro, não devia ter apagado, ok? Ora, o que é que acontece então nesta circunstância? Nós estamos a colocar dentro de uma variável um objeto, ok? A partir do momento em que nós temos aqui esta descrição, nós podemos fazer o seguinte, elemento.inner HTML é igual a nova frase. E isto é válido. Aliás, é potencialmente mais interessante utilizarmos este tipo de definição quando queremos, por exemplo, alterar várias características do nosso elemento. Porquê? Porque se nós fôssemos a fazer sempre aqui o getElementById, vamos estar sistematicamente a colocar questões ao DOM, o que vai atrasar em termos de performance a execução do nosso código, ok? Isto é, se nós quiséssemos alterar o texto, alterar as cores, alterar isto tudo, etc., alterar 4 ou 5 propriedades, o que nós devemos fazer é sempre passar esse elemento para uma variável e depois operar por essa variável, ok? Bom, mas dito isto, nós poderemos fazer exatamente isto que aqui está, e se formos agora refrescar aqui, vamos clicar e cá está nova frase, ok? Quando nós fazemos aqui o getElementsByClassName, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, nós podemos fazer o seguinte, por exemplo, elementos é igual a document.get, ok, getElementsByClassName, e vamos colocar aqui qual é o nome da classe, uma. Ora, o que é que vai acontecer agora? Se eu quiser alterar uma propriedade, por exemplo, o innerHTML dos elementos, de um dos elementos, nós temos aqui 4, ok, aqui 1, 2, 3, 4, eu vou ter que utilizar uma técnica muito semelhante à que usamos para os arrays. Ora, neste caso significa então o seguinte, elementos de 2, por exemplo, ponto innerHTML é igual a texto novo, por exemplo. Ora, o que é que isto vai significar então? Dos 4 elementos que aqui foram apanhados, eu vou querer alterar o texto do elemento 3. Eu coloquei ali 2, mas é o elemento 3 que vai ser alterado, a terceira frase. Porquê? Porque aqui é o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, nesta situação, vamos aqui guardar, vamos aqui refrescar e vamos fazer um clique e cá está, texto novo, ok? Reparem lá, terceira frase, texto novo. E, portanto, isto significa dizer que nós podemos apanhar aqui a coleção através deste mecanismo. Mas existem outras potencialidades, imensas potencialidades de DOM. Nós não iremos estar a perder muito tempo com a DOM, porque daria para estarmos aqui infindavelmente durante imensos vídeos. Eu vou reservar mais 2 vídeos no máximo para dar aqui alguns exemplos de DOM. Porquê? Porque o objetivo desta playlist é relembrar este tipo de funcionalidades. Para quem não conhece muito bem, deverá ir aprofundar estes conhecimentos. Para quem já conhece, é relembrar que isto funciona desta maneira, de uma forma geral. Vamos aqui fazer uma pequeníssima experiência, que é o seguinte. Vamos aqui buscar um elemento, var elemento é igual a document, ok, document.getElementById, e vamos colocar aqui um ID que ainda não existe, que é o segundo. E vamos colocar aqui um parágrafo, vai ser aqui o último, vai ter o ID igual a segundo. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ele já está com uma cor vermelha, red, mas nós vamos alterar a cor através do JavaScript. Como é que nós fazíamos uma circunstância destas? Vamos ter elemento, ponto, style, ponto, e agora reparem que todas estas características que aqui estão são as características associadas ao Cascading Style Sheet. Então, nesta circunstância, nós podemos tratar isto da seguinte forma. Color, que é a mesma designação que aqui está, da propriedade de CSS que vai ser alterada, color é igual, e se eu quiser agora alterar a cor, eu posso, por exemplo, utilizar uma cor já pré-definida, por exemplo, black. Ok? Não, atenção, não escrever desta forma, porque isto é ambíguo, tem que ser aqui através de uma string. Ora, se eu utilizar esta descrição, ou este tipo de função, o que nós vamos ter aqui então é o seguinte, reparem, então as frases todas a vermelho, se eu fizer aqui um clique, ok, ele fez texto novo, certo? Muito bem, então o que é que faltou aqui? Faltou aqui guardar esta página, eu acho que é isso que está aqui a faltar. Vamos aqui refrescar novamente, ok, cá está então, a quarta frase foi alterada para preto. Ora, é extremamente importante nós percebermos que existem estas funcionalidades no JavaScript. Mais importante, inclusive, é de nós decorarmos
todo o tipo de funções que existem, ok? Esta é a forma de nós podermos interagir com o HTML e vamos ver nos próximos vídeos mais alguns exemplos, nomeadamente como adicionar, remover, fazer algumas alterações, como é o caso de, por exemplo, tornar invisíveis alguns elementos, e vamos ver fundamentalmente também como é que nós podemos utilizar eventos, isto é, quando nós clicamos, quando nós passamos o mouse, o que é que acontece. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Coloque na secção respectiva os seus comentários ou sugestões, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.